O caminho até aqui não foi fácil. Vocês lutaram contra tudo e contra todos. Acreditaram no sonho de ser jogadoras de futebol e hoje irão disputar a maior competição de seleções de todos os tempos. Recordar a história do futebol feminino no Brasil vai além de recordar gols, vitórias, derrotas, momentos memoráveis e seus protagonistas. Envolve falar sobre resistência, descaso e superação de obstáculos. É lembrar dos períodos de proibição, preconceito e falta de profissionalismo. É impossível narrar essa história sem mencionar a maior de todos os tempos, a única jogadora eleita 6 vezes como a melhor do mundo, a Rainha Marta. A jogadora dessa modalidade impressiona que em um século evoluiu a vencer inúmeras barreiras. As primeiras menções de partidas de futebol disputadas por mulheres surgiram na década de 1920. Os registros de jornais revelam que a prática ainda era incipiente, ocorrendo timidamente no Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Norte. Até a década de 1940, o futebol praticado por mulheres distanciava dos grandes clubes e também das grandes ligas, sendo predominantemente praticado nas periferias. Não existem registros de uma seleção nacional. Apesar de ainda não ser proibido, esse esporte era considerado violento e, portanto, adequado apenas para homens. No ano de 1940, o cenário começou a mudar. Sinais de evolução no futebol feminino. Nessa época, ocorreu jogos entre mulheres no estádio do Pacaembu. Por exemplo, ao invés de estimular a prática, essa visibilidade gerou revolta em parte da sociedade. As notícias sobre mulheres jogando futebol provocaram esforços por parte da opinião pública e também das autoridades da época para proibir a prática. A primeira proibição ocorreu através de um processo de regulamentação do esporte no Brasil em 1941. Somente no final da década de 1970, a lei que proibia as mulheres de jogarem futebol foi revogada, marcando o início de uma nova jornada para a modalidade feminina. No entanto, o fim da proibição não resultou em uma transformação completa de um momento tão importante para as mulheres. O futebol feminino continuou a enfrentar a falta de incentivo por parte de clubes e federações. Somente em 1983, a modalidade de futebol feminino foi regulamentada, o que permitiu a realização de competições, a criação de calendários, a utilização de estádios e a inclusão do esporte nas escolas. Nessa época, clubes pioneiros como o Radar e o SAAD surgiram como referências de profissionalismo no futebol feminino. Em 1988, a FIFA organizou um Mundial experimental na China. A seleção brasileira, montada para essa competição, teve como base equipes do Radar do Rio de Janeiro e da Juventus de São Paulo, que naquele momento era talvez o time feminino mais forte do país. As jogadoras não recebiam uniformes especiais para o torneio, viajando para o Mundial com as sobras das roupas masculinas. O torneio se viu como um grande desafio inicial para o desenvolvimento do futebol feminino em todo o mundo. No total, 12 seleções participaram e o Brasil conquistou a medalha de bronze nos pênaltis. Esse resultado contribuiu para impulsionar ainda mais a modalidade dentro do país. Em 1991, ocorreu a primeira Copa do Mundo da FIFA de futebol feminino. Nesse ano, a CBF assumiu oficialmente a seleção. Porém, o tratamento ainda era predominantemente amador.
a equipe brasileira viajou com grande parte dos atletas que haviam participado do torneio experimental anterior. Sendo assim, uma grande jogadora despertou, muito jovem na época, que fez parte da seleção comandada pelo treinador Fernando Pires. No torneio realizado nos Estados Unidos, o time contava com jogadoras veteranas e também com nomes de uma nova geração em ascensão. A seleção brasileira obteve resultados impressionantes. Logo na fase de grupos, venceu o México por 7-1, derrotou a Itália por 2-0 e empatou surpreendentemente com a Alemanha. O gol marcado por Cici na vitória sobre a Nigéria nas quartas de final é lembrado até os dias de hoje como um dos maiores da história de todas as Copas do Mundo. Apesar de ser eliminada na semifinal pelos Estados Unidos, o Brasil conquistou a medalha de bronze ao vencer a Noruega nos pênaltis. Além disso, esse também seria o primeiro mundial da atacante Cristiane. Durante a competição nos Estados Unidos, era evidente o clima ruim entre a equipe e o técnico Paulo Gonçalves. Surgiram muitas dúvidas sobre a metodologia do treinador que era aplicada. O Brasil acabou sendo eliminado ainda nas quartas de final pelo time da Suécia. Vale mencionar que o Mundial contou com a presença da ex-jogadora Milena Domingues, que na época era casada com Ronaldo Fenômeno, despertando bastante atenção. No entanto, ela não foi aproveitada pelo treinador durante os jogos. No mesmo ano, o Brasil conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingo, contando com jogadoras como Pretinha, Marta, Formiga e Cristiane. O Brasil conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, realizados na Grécia. Esse feito marcou o início de uma geração que se tornou realmente muito vitoriosa dentro do futebol feminino. A conquista trouxe esperança de um crescimento sustentável na modalidade dentro do país. No entanto, até aquele momento, ainda não existia uma competição nacional organizada e estável. Esse cenário só mudaria depois de 3 anos. Em 2006, para o orgulho brasileiro, Marta levava seu primeiro troféu como melhor atleta do planeta. O ano de 2027 trouxe muito fôlego e esperança para o futebol feminino. No Brasil, durante o mês de julho, os Jogos Pan-Americanos foram realizados dentro do Rio de Janeiro. O Maracanã estava lotado para testemunhar uma exibição brilhante de Marta diante de uma campanha totalmente legal contra os Estados Unidos, que não trouxeram sua equipe principal. A conquista da medalha de ouro, com uma nova goleada por 5-0, marcou um dos momentos mais épicos da modalidade no país. Em setembro, na China, a seleção brasileira conquistou a 2ª colocação na Copa do Mundo Feminina, perdendo para a Alemanha na final. Durante o torneio, Marta marcou e considerou seu gol mais bonito da Copa. No mesmo ano, a rainha do futebol conquistou novamente o título de melhor jogadora do mundo, somando 2 premiações. O Brasil chegou novamente à final olímpica, mas acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos, ficando apenas com a medalha de prata. As americanas alcançaram a 3ª medalha de ouro no torneio olímpico feminino de futebol. A Alemanha garantiu a 3ª colocação na edição de 2008. Para o orgulho do Brasil, Marta foi a atleta melhor daquela competição pela 3ª vez em 2010 e novamente em 2011, acumulando 4 troféus. Enquanto a Copa do Mundo masculina ocorria no Brasil, a seleção brasileira feminina iniciava um novo ciclo sob o comando de Vadão.
visando a Copa do Mundo de 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016. Foi criada uma seleção permanente para manter as jogadoras ativas quando não houvesse calendário preenchido. Em 2015, ocorreu a Copa do Mundo Feminina e a seleção brasileira se preparou para o torneio no Canadá. Apesar de um bom desempenho na fase de grupos, o Brasil foi eliminado ainda nas oitavas de final em uma partida contra a Austrália. Os Estados Unidos conquistaram o título ao vencer o Japão durante a final. Carli Lloyd foi eleita a melhor jogadora do mundo naquela temporada. Logo depois, o Brasil disputou os Jogos Pan-Americanos, também no Canadá, e conquistou o título no futebol feminino. 9 anos após o último PAN, a seleção feminina voltou a jogar diante dos Estados Unidos, a tão temida seleção. Na fase de grupos, a equipe teve um desempenho encantador, aumentando as expectativas por uma nova medalha. Essas expectativas foram reforçadas após a vitória nos pênaltis contra a Austrália, ainda nas quartas de final. No entanto, 2 derrotas consecutivas para a Suécia, sendo uma nos pênaltis, e Canadá, deixaram a equipe fora do pódio. Vadão acabou sendo substituído no comando da seleção em novembro e Emily assumiu como treinadora, sendo a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira principal. Após 10 meses de trabalho, Emily acabou sendo demitida do cargo da seleção e Vadão retornou para assumir uma nova função. Fora dos gramados, a Conmebol tomou a decisão de exigir que os clubes que desejassem disputar suas competições no masculino também criassem times femininos a partir de 2019. A CBF seguiu o mesmo caminho. Em 2018, após uma boa temporada, Marta conquistou mais um título de melhor jogadora do planeta.